Você já se perguntou qual era o nome de Jesus antes de vir à Terra? Era simplesmente Jesus ou havia algo mais em sua identidade antes do nascimento milagroso em Belém? Fique comigo, porque a resposta não só vai te surpreender, mas pode mudar completamente a maneira como você entende a Bíblia. Acompanhe-me nesta jornada pelas Escrituras para descobrir a verdade surpreendente sobre quem era Jesus antes de sua vida terrena começar. Acredite, você não vai querer perder isso. Ao longo da história, muitas pessoas fizeram perguntas sobre Jesus. De onde ele veio? Quanto tempo ele existiu? O que ele fazia antes de se tornar humano? Jesus explicou algo sobre isso? A Bíblia nos dá pistas fascinantes, mas precisamos nos aprofundar um pouco mais para compreendê-las. Vamos começar pelo básico. O nome Jesus vem do grego Jesus, que por sua vez deriva do hebraico Yeshua, cujo significado é o Senhor é a salvação. No entanto, aqui está o ponto-chave. A existência de Jesus não começou em Belém. Na verdade, a Bíblia nos diz que ele existia muito antes daquela noite no estábulo. Então, qual era o seu nome antes de nascer na terra? A resposta é fascinante. Não apenas ele tinha um nome, mas podemos identificar pelo menos 3 formas como ele era conhecido. Se você ficar comigo até o final, vou explicar não apenas quais eram esses nomes, mas também o que Jesus estava fazendo antes de seu nascimento. O apóstolo João nos dá uma pista fundamental. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1, versículo 1 a 3. Aqui, Verbo se refere a Jesus. Mas por que chamá-lo de Verbo e não simplesmente de Jesus? Isso tem um significado profundo. Nos tempos antigos, os nomes não eram apenas rótulos, revelavam identidade, propósito e destino. Chamar Jesus de Verbo fala sobre seu papel de revelar a verdade de Deus à humanidade. O Novo Testamento usa 2 termos gregos principais para se referir à palavra rema e logos. Rema se refere a uma palavra falada, como quando o anjo disse a Maria que ela daria à luz o Filho de Deus, e ela respondeu, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Lucas 1:28. Logos, por outro lado, é muito mais profundo. Representa o plano completo, a mensagem divina em sua totalidade. É precisamente a palavra Logos que João usa no início de seu evangelho. No princípio era o Verbo, Logos, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Aqui começamos a ver algo surpreendente. Essa mensagem de Deus ao mundo não era apenas um conceito. Ela se fez carne e se tornou Jesus. Deixe-me perguntar, você já se sentiu desconectado de Deus? Talvez o perceba como alguém distante, invisível ou silencioso. Você não está sozinho. Durante séculos, muitas pessoas se sentiram assim. Deus enviou profetas, advertências e mensagens, mas muitos o ignoraram. Não podiam vê-lo nem tocá-lo. Então, algo incrível aconteceu. Deus fez o impensável. Sua mensagem eterna, completa, se tornou uma pessoa, Jesus. Quando Jesus andou entre nós, ele não apenas ensinava, ele mostrava quem é Deus. Como disse em João 14:9, quem me vê, vê o Pai. Deus não era mais distante ou abstrato. Estava presente em carne e osso, curando os enfermos, amando os marginalizados e perdoando os pecadores. Mas esse não era seu único nome, e ainda resta descobrir o que Jesus fazia antes de vir à Terra. Você se lembra da história de Moisés e da sarça ardente? Em Êxodo 3:14, Deus revela seu nome como Eu sou o que sou. Avancemos para o Novo Testamento, quando em João 8,58, Jesus declara, antes que Abraão existisse, eu sou. Com essa afirmação, Jesus não apenas conecta sua identidade ao nome divino de Deus,
mas confirma que ele não era apenas um mestre ou profeta. Ele é o próprio Deus. Imagine que alguém hoje lhe diga: "Ei, eu sou eterno e criei tudo o que você vê." Provavelmente você pensaria que essa pessoa está louca, certo? Foi exatamente isso que os fariseus pensaram de Jesus. Contudo, neste caso, ele não estava brincando. Eles entenderam perfeitamente o que Jesus estava afirmando ao dizer: "Eu sou." Jesus estava declarando ser o Deus eterno, o mesmo Deus que falou com Moisés. Para os fariseus, isso era blasfêmia, um crime que merecia a morte. Sua ira explodiu. Eles não estavam apenas ofendidos, estavam prontos para matá-lo. Mas essa não foi a única vez que Jesus usou a expressão "eu sou". Na verdade, ele fez 7 declarações poderosas no Evangelho de João, conhecidas como os "eu sou". Cada uma delas revela um aspecto diferente de quem ele é. Por exemplo, "Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida." Os fariseus tentaram matá-lo naquele dia, mas não conseguiram. Sua hora ainda não havia chegado. Quando finalmente chegou o momento, Jesus entregou sua vida voluntariamente na cruz. Ao fazer isso, ele provou ser o "eu sou", o Deus eterno, o Salvador do mundo. No entanto, sua identidade vai além dessas declarações. Em todo o Antigo Testamento, encontramos aparições misteriosas de alguém chamado o Anjo do Senhor. Mas aqui está um detalhe interessante. Esse não é um anjo comum. O Anjo do Senhor fala como Deus, age com a autoridade de Deus e até é adorado como Deus. Poderia este ser Jesus antes de nascer como homem? Considere alguns momentos significativos. Quando Jacó lutou com Deus. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego viram uma quarta figura na fornalha ardente que parecia como um filho dos deuses. Esses eventos são evidências claras da presença de Jesus muito antes de Belém. Além disso, o profeta Isaías nos dá nomes especiais para descrever Jesus. Em Isaías 9:6, uma profecia escrita centenas de anos antes de seu nascimento, diz: "Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz." Esses títulos não são comuns. Eles revelam a natureza eterna de Jesus. Ele não foi criado, sempre existiu. Agora chegamos a uma revelação impressionante. O próprio Jesus nos explicou o que fazia antes de vir ao mundo. Uma das orações mais significativas já pronunciadas está em João 17, onde Jesus fala diretamente com o Pai. Nessa oração, podemos sentir seu coração ao se abrir com palavras profundas. Jesus disse: "Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse." João 17, 1-5. Aqui, Jesus descreve a glória e a majestade que compartilhou com o Pai antes que o mundo existisse. Antes da criação do universo, Deus já estava lá. O livro de Gênesis fala sobre muitos começos, incluindo a criação do homem e das demais criaturas. No entanto, é evidente que Deus não começa ali. Ele já existia no princípio e sempre existirá. A Bíblia ensina que Deus é incriado e eterno. Isso significa que ele nunca teve um início e jamais terá um fim. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Em Gênesis capítulo 1 é usado o termo Elohim, que em hebraico é um substantivo plural. Isso significa deuses em um sentido gramatical, mas é usado com um verbo no singular, o que pode parecer um erro gramatical. No entanto,
teologicamente aponta para a ideia de um Deus trino, 3 em 1. A primeira frase da Bíblia: no princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1, reflete essa tensão entre singularidade e pluralidade, sugerindo a natureza complexa de Deus desde o início. A oração genuína revela o íntimo mais profundo de uma pessoa. No Evangelho de João, temos uma oportunidade única de ver a natureza e o coração de Jesus. Em sua oração registrada em João 17, Jesus aborda temas fundamentais como a glória, o amor, a fé e o propósito eterno. Jesus começa dizendo: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. João 17:1. Antes, Jesus havia dito que sua hora ainda não havia chegado, mas agora o momento havia chegado. Ele orou primeiramente por si mesmo, mas sua súplica não era egoísta. Sua preocupação com ser glorificado estava centrada na glória do Pai. Jesus só poderia glorificar o Pai se o Pai primeiro respondesse à sua oração: glorifica a teu Filho. Toda a vida de Jesus glorificou a Deus, desde sua circuncisão e dedicação no templo, passando por seus anos de obediência em Nazaré, até seu ministério terreno. Cada sermão pregado, cada enfermo curado, cada ensinamento dado aos discípulos, cada confronto com os líderes religiosos e cada ato de amor apontavam para a glória do Pai. Jesus orou dizendo: agora, pois, Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17:5. Com essas palavras, Jesus demonstra sua consciência de sua pré-existência. Ele compartilhava a glória com o Pai antes da criação do mundo. Isso confirma sua igualdade com Deus. Em Isaías 42, o Senhor declara que não compartilha sua glória com ninguém. Assim, se o Pai e o Filho compartilham glória, ambos devem ser Yahweh. Ao pedir para retornar a essa glória, Jesus reafirma sua identidade divina e sua missão cumprida. O Evangelho de João enfatiza repetidamente a glória de Jesus e como ela se manifesta através de sua vida, sua morte na cruz e sua ressurreição. Jesus também ora por nós. Em João 17:24 ele diz: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Tudo o que somos em nossa vida espiritual, devemos a este Salvador, que entregou sua vida por nós, que orou para que fôssemos um com Ele e nos deixou um modelo perfeito de comunhão com Deus. O livro de Apocalipse nos dá um vislumbre final de Jesus em sua glória. Em Apocalipse 1:12-16, João relata sua visão do Filho do Homem. E virei-me para ver quem falava comigo. E ao virar-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma túnica comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Apocalipse 1:12-13. João descreve a voz de Jesus como poderosa e majestosa, comparável ao som de uma trombeta, Apocalipse 1:10. Este Jesus glorificado se identifica como o Alfa e Ômega, o primeiro e o último, títulos que pertencem unicamente a Yahweh, o Deus de Israel. Em Jesus, vemos o Deus eterno, o Criador que veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para glorificar o Pai. Agora, exaltado em glória, Ele continua sendo nosso Salvador, Rei e Senhor. João reconheceu que era Jesus devido à descrição que a voz fez de si mesma como o Alfa e o Ômega. Depois de passar tanto tempo com Jesus durante seu ministério na terra, agora, anos depois, tinha a oportunidade de vê-lo face a face, mas em sua glória celestial. A túnica e o cinto de ouro que João descreve evocam imagens do sumo sacerdote na Bíblia, indicando que Jesus é o sumo sacerdote para seu povo.
No livro de Apocalipse, as referências a cintos dourados também estão associadas a anjos que ministram no templo celestial. Isso demonstra que Jesus não aparece apenas como rei, mas também como sacerdote, uma combinação de imagens que se tornou familiar para o povo judeu durante o período do Segundo Templo. João continua descrevendo a visão. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como o som de muitas águas. Essa descrição tem paralelos com visões proféticas do Antigo Testamento. Em Daniel 10, o profeta descreve um ser celestial cujo corpo brilhava como ouro e cujos olhos eram como tochas acesas. De forma semelhante, Ezequiel descreve anjos com pernas que reluziam como bronze polido. Ezequiel 1. Essas características não colocam Jesus no nível dos anjos, pelo contrário, destacam sua imensa glória. Jesus não apenas iguala a magnificência dos anjos glorificados, mas os supera com sua majestade divina. Os olhos, como chama de fogo, representam seu poder de discernimento absoluto, enquanto o brilho metálico de seus pés reflete a pureza e a glória de Deus. Seu rosto, descrito como o sol em todo o seu esplendor, evoca a glória de Deus manifestada no Monte Sinai e em outras teofanias bíblicas. João também observa que Jesus segurava 7 estrelas em sua mão direita e que de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. A espada simboliza o julgamento e o poder de sua palavra. Seu rosto irradiava uma majestade divina que refletia a glória da Shequina. Diante dessa visão, João relata: "E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último." Apocalipse 1:17. Apesar de ter caminhado com Jesus na terra, João ficou sobrecarregado por sua majestade celestial. Esse encontro revelou o poder divino que Jesus havia ocultado durante seu ministério terreno. Como explica Filipenses 2, Jesus esvaziou-se ao tomar a forma de servo, mas nunca renunciou à sua divindade. Em Apocalipse 1:18, Jesus declara: "Eu sou o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades." Essas palavras destacam a vitória eterna de Jesus sobre o pecado e a morte. Ele não ressuscitou apenas para morrer novamente. Seu triunfo é definitivo. As chaves do Hades representam sua autoridade suprema sobre a morte e o destino eterno. O termo Apocalipse vem do grego apokalipsis, que significa revelação. O livro de Apocalipse não é um texto oculto, mas uma revelação pertencente a Jesus Cristo, dada para que seus servos compreendam os eventos futuros. Charles Spurgeon comentou que muitos veem Cristo como uma figura histórica distante, mas o Apocalipse nos apresenta Jesus como uma realidade viva, presente e gloriosa. Este livro nos lembra que devemos estar atentos às palavras proféticas de Deus, pois Ele escolheu revelá-las para nosso conhecimento e preparação. Em resumo, o Apocalipse é um convite para contemplar a glória de Jesus, sua vitória eterna e sua autoridade suprema, reafirmando nossa esperança no Salvador, que vive para sempre. Nesta visão gloriosa de Jesus, revela-se não apenas sua majestade e poder, mas também seu eterno amor e autoridade sobre todas as coisas. Ele não é simplesmente uma figura do passado, é o Rei vivo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Sua vitória nos garante esperança e vida eterna. Se este conteúdo te inspirou e te ajuda a aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus, convido você a se inscrever neste canal. Aqui exploramos temas bíblicos com profundidade e clareza, conectando as Escrituras com nossas vidas hoje. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe esta mensagem com outras pessoas e juntos continuemos crescendo na fé.
Obrigado por fazer parte desta comunidade e que Deus te abençoe.